Ela só percebeu que algo estava errado, quando o choro do bebê não combinava com o silêncio da sala. O quarto ainda cheirava a leite morno e madeira encerada quando a parteira saiu apressada, evitando olhar para Helena. A vela tremia sobre a cômoda, lançando sombras nas paredes de pedra da casa grande. O recém-nascido fora colocado em seus braços minutos antes, mas algo no peso daquele menino não parecia seu. Ele está tão quieto, murmurou Helena, apertando o bebê contra o peito. Crianças são diferentes, respondeu a mulher mais velha, rígida demais. Descanse. Do outro lado do corredor, um outro choro ecoava, agudo, insistente, vindo do anexo onde dormiam os criados. Helena tentou se levantar. Que criança é essa? Não se preocupe com isso, cortou a parteira, apagando a vela. É assunto da cozinha. Naquela noite, sem saber, 2 vidas foram trocadas não por ódio, mas por medo. Medo de perder privilégios, medo de uma verdade que jamais deveria ver a luz do dia. Anos depois, o barão Augusto de Valença observava o pátio da propriedade com mãos cruzadas atrás do corpo. Viu um menino magro carregando sacos maiores que seus próprios braços. Qual é o nome daquele garoto? Perguntou ao capataz. Tomás, senhor. Filho de ninguém. Augusto assentiu sem saber por que sentiu o peito apertar. Tomás cresceu entre ordens secas e silêncios longos. Nunca conheceu carinho além do pouco que uma velha cozinheira lhe oferecia às escondidas. Você não nasceu para isso, menino, dizia ela, enquanto lhe dava um pedaço de pão quente. Nasci sim, ele respondia com um meio sorriso cansado. Foi aqui que me botaram. Na casa grande, outro garoto chamado Henrique aprendia a escrever seu nome em papel fino. Tinha roupas limpas, futuro traçado e uma mãe que o beijava na testa todas as noites. Você será um grande homem, dizia Helena, mesmo sentindo sem entender uma culpa sem nome. O destino, porém, não esquece mentiras contadas no berço. Ele espera, observa e cobra. Porque quando a verdade começa a se mover, ela não pede licença. Ela atravessa gerações, rompe laços e obriga corações a encarar aquilo que foi escondido por tempo demais. E esta é a história de um filho criado como escravo e de uma família construída sobre um silêncio. Antes de seguirmos, se essa história já tocou você de alguma forma, curta e se inscreva para continuar ouvindo contos que falam de amor, dor e superação. Tomás aprendeu cedo que o dia começava antes do sol. O rangido áspero da porta do galpão servia de aviso, seguido pelo chamado seco do capataz, que pronunciava nomes como quem confere uma lista de ferramentas. Não havia pressa em acordá-los com cuidado. Havia apenas trabalho. Tomás se levantava do chão frio, esfregava os olhos ardendo de sono e seguia sempre em silêncio, porque ali falar demais era um erro que custava caro. Enquanto caminhava para o campo, ele observava o céu mudando de cor. Gostava daquele momento breve em que tudo parecia suspenso. Era quando se permitia pensar. Pensar sobre quem era, sobre de onde vinha e principalmente sobre por que sentia, desde pequeno, que não pertencia àquele lugar. Não era soberba, era um incômodo profundo, difícil de nomear, como se sua vida tivesse começado em um ponto errado do caminho. Anda logo, garoto, gritou o capataz certa manhã. Tomás acelerou o passo, abaixando a cabeça. Aprendera que sobreviver também era saber desaparecer. A única pessoa que o enxergava era Dona Amália, a cozinheira. Velha, curvada, mas com olhos atentos demais para alguém que passara a vida entre panelas. Sempre que podia, guardava um pedaço de pão, um caldo mais grosso, um gesto pequeno que para Tomás significava mais do que qualquer discurso. Você não nasceu para carregar o mundo nas costas, disse ela uma vez enquanto lhe estendia a comida. Tomás sorriu de leve. Alguém tem que carregar, não é? Ela balançou a cabeça, triste, como quem sabe mais do que pode dizer. Na casa grande, a rotina era outra. Henrique acordava com a luz entrando suave pelas janelas altas. Helena, sua mãe, sentava-se à beira da cama, ajeitando-lhe os cabelos com cuidado quase excessivo. Bom dia, meu filho. Bom dia, mamãe. Henrique tinha tudo, mas nem sempre parecia inteiro. Era um menino curioso, atento aos detalhes, e frequentemente fazia perguntas que deixavam os adultos desconfortáveis. Por que eles trabalham tanto lá fora?
Perguntou certa vez, apontando para o campo. Helena hesitou. Porque é assim que as coisas são, mas aquela resposta não o convencia. O barão Augusto observava o filho à distância, orgulhoso e contido. Amava Henrique, mas carregava uma rigidez que não sabia quebrar. Ainda assim, havia algo que o inquietava mais do que gostaria de admitir. Sempre que cruzava o pátio e via Tomás trabalhando, sentia um aperto estranho no peito, como se aquela imagem exigisse sua atenção. Esse menino parece diferente, comentou uma vez. Todos parecem quando olhamos demais, senhor, respondeu o capataz. Mesmo assim, Augusto continuou olhando. Tomás tinha uma postura que não se aprendia ali. Quando falava, falava com clareza. Quando errava, assumia. Quando alguém caía, ele ajudava antes de qualquer ordem. Isso despertava desconfiança. Alguns diziam que ele se achava melhor. Outros apenas se afastavam. Tomás não se importava. Já aprendera que solidão era mais segura do que expectativa. Numa tarde cinzenta, Henrique insistiu em sair da casa grande. Quero ver a chuva de perto, disse, já calçando os sapatos. Vai se molhar, advertiu Helena. Só um pouco. Foi nesse dia que os dois mundos se tocaram. Tomás tentava cobrir os sacos de grãos quando percebeu alguém se aproximando. Henrique parou a poucos passos, observando curioso. Você mora aqui? Perguntou sem malícia. Tomás riu baixo. Moro onde mandam. Henrique franziu a testa. E você gosta? A gente gosta do que aprende a aguentar. Houve um silêncio pesado, interrompido apenas pela chuva. Qual é seu nome? Insistiu Henrique. Tomás. Eu sou Henrique. Por um instante, algo passou entre eles. Um reconhecimento estranho, sem explicação. Antes que pudessem dizer mais, Helena chamou o filho e o capataz gritou com Tomás. Cada um voltou para seu lugar, mas nenhum voltou inteiro. Naquela noite, Tomás ficou acordado, encarando o teto do galpão. Henrique também demorou a dormir, sentindo uma inquietação nova. Dona Amália, sozinha na cozinha, fechou os olhos e murmurou. Quando a verdade começa a acordar, ninguém dorme em paz. E assim, sem saber, todos deram o primeiro passo rumo a uma mudança que nenhum deles estava pronto para enfrentar. Os dias seguintes ao encontro foram diferentes, ainda que nada tivesse mudado de forma visível. Tomás continuou acordando antes do sol, carregando peso, obedecendo ordens. Henrique seguiu com suas aulas, suas roupas limpas, suas refeições fartas, mas algo invisível havia sido deslocado dentro dos dois, como uma peça fora do lugar que insiste em chamar atenção. Tomás passou a observar mais a casa grande. Não por ambição, mas por curiosidade. Perguntava-se como era viver sem medo constante, como era sentar à mesa sem pressa, falar sem medir palavras. Em certos momentos, sentia raiva de si mesmo por pensar nisso. Sonhar não enche barriga, murmurava repetindo frases que ouvira a vida inteira. Dona Amália percebeu a mudança. Seus olhos andam longe demais, comentou, mexendo a panela. Eu só vi alguém, respondeu ele, hesitante. Ela o encarou por um longo momento. Às vezes, ver é mais perigoso do que não saber. Henrique, por sua vez, começou a prestar atenção nos sons da propriedade. O barulho das ferramentas, as vozes cansadas, os silêncios. Durante as aulas, distraía-se com facilidade. Henrique, preste atenção, repreendeu o tutor. Desculpe, respondeu, mas sua mente estava no pátio. Certa manhã, o barão Augusto chamou o filho para acompanhá-lo numa vistoria. É importante que você conheça tudo o que é seu, disse sério. Henrique assentiu, mas a palavra seu ecoou estranho. Ao passarem pelo campo, Tomás estava lá, sujo de terra, concentrado. Augusto parou sem perceber. Sapai, chamou Henrique. Por que ele trabalha aqui? Augusto demorou a responder. Porque nasceu para isso. A frase saiu automática, mas não lhe trouxe alívio. Tomás levantou o olhar por um segundo, cruzando com o de Henrique. Nenhum dos dois sorriu. Não havia alegria naquele reconhecimento, apenas algo cru, inquietante. Naquele dia, Helena encontrou o filho pensativo. O que foi? Mãe, você acredita que as pessoas nascem destinadas a uma coisa só? Ela engoliu seco. Acredito que fazemos escolhas dentro do que nos é dado. E se alguém tiver recebido a vida errada? Helena sentiu o coração disparar. Por que está perguntando isso? Não sei, ele respondeu.
Só sinto. Enquanto isso, no galpão, um dos homens mais velhos provocou Tomás. Você anda se achando demais. Cuidado. Não estou me achando, respondeu firme. Só estou cansado. A discussão quase virou briga, interrompida pelo capataz. Mais tarde, Dona Amália puxou Tomás de lado. Há coisas que não podem ser ditas aqui, alertou. Nem sentidas alto demais. Mas sentimentos não obedecem ordens. Naquela noite, Henrique escapou da casa grande. Encontrou Tomás perto do poço. Eu não devia estar aqui, disse nervoso. Então volte, respondeu Tomás. Não consigo. Sentaram-se em silêncio. Você já quis ir embora? Perguntou Henrique. Tomás riu sem humor. Eu nem sei de onde eu deveria ir embora. Henrique abaixou a cabeça. Às vezes eu sinto que estou ocupando um lugar que não entendo. Tomás o encarou surpreso. Lugar não se entende, se aguenta. Antes que pudessem continuar, ouviram passos. Cada um correu para um lado, mas a semente estava plantada. Talvez você que esteja ouvindo essa história também já tenha sentido algo parecido. Essa sensação de não pertencer completamente, de carregar perguntas sem resposta. Se quiser, conta pra gente de onde você está nos acompanhando agora. Histórias ganham força quando sabemos que não estamos sozinhos. Na cozinha, Dona Amália abriu uma caixa antiga, escondida há anos. Dentro, um pano bordado e uma pequena fita desbotada. Ela fechou os olhos. O tempo está cobrando, sussurrou. E enquanto a mentira seguia de pé, o sangue começava silenciosamente a se reconhecer. Helena começou a notar mudanças que não conseguia explicar. Pequenas falhas na rotina, lapsos no sorriso, uma inquietação que surgia sem aviso. O rosto de Henrique continuava o mesmo, os gestos educados, a voz calma, mas havia algo por trás dos olhos que parecia distante, como se ele estivesse sempre escutando outra coisa, além do que lhe diziam. Você anda quieto demais, comentou ela certa manhã, enquanto caminhavam pelo corredor comprido da casa grande. Estou pensando, respondeu Henrique. Pensando em quê? Ele hesitou. Em quem eu sou. Helena parou. Por um instante, o passado ameaçou emergir como um grito abafado. Você é meu filho, disse com firmeza excessiva. E isso basta. Mas não bastava nem para ela. Naquela mesma manhã, ao passar pela cozinha, Helena ouviu vozes baixas. Dona Amália falava com outra criada, interrompendo-se ao notar a presença da senhora. O silêncio foi imediato. Algum problema? Perguntou Helena. Não, sinhá, respondeu Amália, evitando seus olhos. Helena seguiu, mas algo lhe apertou o peito. Havia anos que aquela mulher a observava de um jeito estranho, como quem carrega um fardo antigo demais para o corpo. Tomás, por sua vez, começou a ser tratado com mais dureza. O capataz implicava com erros mínimos, outros trabalhadores se afastavam. Estão falando de você, avisou um rapaz mais novo. Que falem, respondeu Tomás. Palavra não pesa mais que saco de grão. Mas pesava. Pesava porque ele sentia que estava sendo empurrado para fora de um lugar onde nunca fora aceito de verdade. E ainda assim, não conseguia se desligar daquele olhar de Henrique, daquela conversa interrompida perto do poço. Numa tarde abafada, Helena desceu até o pátio sem anunciar. Viu Tomás de longe, o corpo cansado, os gestos firmes. Sentiu um choque. Algo nele lhe parecia familiar demais. O jeito de inclinar a cabeça, o olhar atento, até mesmo a forma como respirava quando parava por um segundo. Isso é loucura, murmurou para si. Ainda assim, não conseguiu desviar os olhos. Naquela noite, Helena abriu um baú antigo guardado no fundo do quarto. Remexeu roupas, lençóis, até encontrar um pequeno pano bordado com iniciais quase apagadas. Suas mãos começaram a tremer. Lembranças fragmentadas vieram à tona. O cansaço do parto, o choro distante, a parteira evitando seu olhar. Não, sussurrou, não pode ser. Fechou o baú com força, como se pudesse fechar também o pensamento. Enquanto isso, Henrique observava a mãe com atenção. A senhora está bem? Estou, respondeu rápido demais. Por quê? Porque parece assustada. Ela respirou fundo. Às vezes crescer assusta mais do que envelhecer. Henrique não se convenceu, mas respeitou o silêncio. No galpão, Dona Amália finalmente falou o que evitara por anos. Tomás,
Se um dia você descobrir que sua vida não começou aqui... Parou, engolindo seco. O que quer dizer? Perguntou ele. Nada, esqueça. Mas já era tarde. A dúvida tinha sido lançada. Na manhã seguinte, o barão Augusto encontrou Helena sentada sozinha, encarando o nada. Está pálida, comentou. Augusto, você acredita que uma mentira pode moldar uma vida inteira? Ele a encarou, desconfiado. Depende da mentira. E se for uma mentira contada por medo? Augusto desviou o olhar. Medo não justifica tudo. Helena assentiu, sentindo as pernas falharem. No fim do dia, Henrique voltou ao poço. Tomás já estava lá. Eu acho que algo está errado, disse Henrique sem rodeios. Sempre está, respondeu Tomás. Não. Errado comigo. Contudo, Tomás o encarou, sério. Se você descobrir que sua vida é uma mentira, o que faria? Henrique pensou. Eu iria atrás da verdade, mesmo que doesse. Tomás sentiu um arrepio. A verdade sempre dói, disse. Mas talvez doa menos do que viver sem ela. De longe, Dona Amália observava os dois. E pela primeira vez em muitos anos, chorou. Sabia que o tempo da negação estava acabando. Sabia que nenhuma mãe esquece o próprio filho. Sabia, acima de tudo, que aquilo que foi separado no berço sempre encontra um caminho para se reencontrar. A tensão na propriedade tornou-se palpável, como o ar pesado antes de uma tempestade. Ninguém falava abertamente, mas todos sentiam que algo estava fora do lugar. Helena evitava cruzar certos corredores. Dona Amália rezava mais do que cozinhava, e o barão Augusto passara a observar a casa como quem tenta reconhecer rachaduras em uma parede antiga. Tomás sentia o peso do olhar dos outros crescer. Não era apenas vigilância, era expectativa, como se esperassem que ele cometesse um erro grande o suficiente para justificar algo que ainda não havia sido dito. Você anda diferente, comentou um dos homens, durante a pausa curta do trabalho. Todos andam, respondeu Tomás, só que alguns fingem melhor. À noite ele passou a revisitar lembranças antigas, fragmentos soltos, um cheiro de sabonete que não combinava com o galpão, um tecido macio demais para mãos infantis, uma canção que Dona Amália cantarolava baixinho quando achava que ninguém ouvia. Isso não faz sentido, murmurava para si mesmo. Nada disso faz. Henrique, por sua vez, começou a desafiar pequenas regras, nada grave, mas suficiente para preocupar Helena. Ficava mais tempo fora. Fazia perguntas diretas demais, observava demais. Você está mudando, disse ela, tentando soar tranquila. Talvez eu esteja finalmente percebendo, respondeu ele. A frase a atingiu como um golpe contido. Numa madrugada, Helena acordou suando frio. Sonhara com 2 bebês chorando, separados por uma porta que ela não conseguia abrir. Levantou-se, andou pelo quarto e parou diante do baú. Abriu-o novamente. O pano bordado ainda estava ali, as iniciais quase invisíveis. Ela passou os dedos sobre o tecido, sentindo o peso de anos de negação. O que eu fiz? Sussurrou, deixando-se sentar no chão. No dia seguinte, chamou Dona Amália. Preciso falar com você, disse com voz baixa. A cozinheira empalideceu. Chegou a hora, então. Sentaram-se na cozinha vazia. O silêncio parecia um terceiro personagem. Aquela noite, começou Helena. Não foi só sua culpa, interrompeu Amália. Foi o medo. Foi o mundo como ele é. As palavras saíam difíceis, mas inevitáveis. Helena levou as mãos ao rosto quando a confirmação se tornou clara demais para ser negada. Onde ele está? Perguntou quase sem voz. Amália respondeu sem hesitar. Trabalhando no campo, como sempre. O choque não veio em grito, mas em lágrima contida. Enquanto isso, Tomás foi chamado ao escritório do barão. O capataz evitava olhar para ele. O senhor quer falar com você, disse apenas. Augusto observou Tomás em silêncio por longos segundos. Quantos anos você tem? Não sei ao certo, senhor. E nunca se perguntou por quê. Tomás sentiu o coração acelerar. Perguntar não muda a resposta que ninguém quer dar. Augusto respirou fundo. Às vezes muda tudo. O barão dispensou-o sem explicações. Tomás saiu confuso, sentindo que acabara de tocar uma borda perigosa. Henrique percebeu a mudança no pai naquela noite. O senhor parece cansado, comentou. Há cansaços que não vêm do corpo, respondeu Augusto. Henrique o encarou. Pai, o senhor esconderia algo de mim para me proteger?
A pergunta ficou suspensa entre eles. Eu espero nunca precisar, disse Augusto por fim. Mas ambos sabiam que aquela esperança chegara tarde. No campo, Tomás encontrou Dona Amália sentada exausta. A senhora está bem? Ela segurou a mão dele com força inesperada. Se eu te disser que sua vida pode mudar, você teria medo? Eu já tenho, respondeu ele. O medo do que não sei. Ela assentiu, com os olhos marejados. Então se prepare. Naquela noite, Helena pediu para ver Tomás. O pedido causou murmúrios, olhares, desconfiança. Quando ele entrou na sala, os dois ficaram parados, se encarando como estranhos que reconhecem algo familiar demais. Pode se sentar, disse Helena com voz trêmula. Tomás obedeceu. A senhora me chamou? Chamei, porque preciso olhar para você. O silêncio se estendeu. Nenhum dos dois sabia por onde começar. Mas ambos sabiam. Não havia mais como fingir que aquela conversa não existia. Do lado de fora, Henrique observava a porta fechada. Sentia o peito apertado, como se algo estivesse prestes a ser arrancado dele. Não sabia o que nem porquê. Apenas sabia que quando aquela porta se abrisse, nada seria como antes. E naquela casa construída sobre privilégios e silêncios, a verdade finalmente começou a doer mais do que o medo de revelá-la. O silêncio dentro da sala era tão denso que parecia ocupar espaço físico. Helena mantinha as mãos unidas sobre o colo, apertando os próprios dedos como se assim pudesse impedir que a coragem escapasse. Tomás permanecia sentado à sua frente, a postura respeitosa, mas o olhar firme, atento a cada respiração dela. Havia algo entre eles que não precisava ser nomeado para existir. Você sabe por que eu pedi que viesse, disse Helena por fim, sem conseguir sustentar o olhar dele por muito tempo. Não, senhora, respondeu Tomás, mas imagino que não seja para falar do tempo. Ela esboçou um sorriso frágil, que morreu rápido. Quantas vezes você já se perguntou quem é? Tomás respirou fundo. Todos os dias, desde que me entendo por gente. A resposta a atingiu com força. Helena levantou-se, caminhou até a janela, como se precisasse de distância para continuar. Há verdades que não pertencem a quem as guarda, disse quase para si mesma. Elas apenas esperam o momento de trocar de mãos. Tomás sentiu um arrepio. A senhora vai me dizer algo que muda minha vida. Vou te dizer algo que sempre foi sua. Antes que pudesse continuar, a porta se abriu. Augusto entrou sério, seguido por Henrique. Eu achei que devia estar aqui, disse o barão. Henrique não falou nada, mas seus olhos iam de Tomás para Helena, tentando entender. Helena fechou os olhos por um instante. Não há mais volta, murmurou. Nem deve haver. Ela começou pelo começo, pela noite do parto, pelo medo, pela parteira, pelo choro que não ouviu direito, pelo silêncio que aceitou como alívio. Cada palavra parecia arrancada do fundo da garganta. Dona Amália, chamada depois, confirmou o que sabia, chorando sem pudor. Tomás ouvia tudo sem interromper. Seu rosto não demonstrava raiva, apenas uma concentração quase dolorosa. Quando Helena terminou, o silêncio voltou, mais pesado do que antes. Então, ele disse devagar, eu não nasci onde vivi. Helena assentiu, as lágrimas caindo sem resistência. Você é meu filho. A frase ecoou pela sala como um trovão contido. Henrique levou a mão ao peito. Isso não faz sentido, disse com a voz quebrada. Então quem sou eu? Augusto aproximou-se do filho criado como tal, colocando a mão em seu ombro. Você é quem eu criei. Isso ninguém tira de você. Henrique respirava rápido, tentando organizar o mundo que desmoronava. E ele? Apontou para Tomás. Tomás levantou-se. Eu sou quem sobreviveu. Não havia acusação, apenas constatação. Eu não quero o que não vivi, continuou. Mas também não posso fingir que nada disso importa. Helena deu um passo à frente. Eu sei que não posso pedir perdão suficiente. Sei que nenhuma palavra apaga o que foi feito. Tomás a encarou pela primeira vez como mãe, e isso doeu mais do que qualquer castigo. Eu não sei se consigo chamá-la assim, disse com honestidade, mas sei que a mentira acabou hoje. Henrique aproximou-se dele, hesitante. Eu não escolhi isso, disse quase implorando para ser entendido. Nem eu, respondeu Tomás. Mas estamos aqui agora. A frase, simples, criou uma ponte frágil entre eles. A notícia não demorou a se espalhar. Olhares curiosos, cochichos, julgamentos silenciosos.
Alguns trabalhadores sentiram satisfação amarga, outros, medo. O capataz evitava Tomás. A casa grande parecia menor. Augusto reuniu todos no pátio. Houve um erro, declarou, um erro humano, antigo, grave, e ele será corrigido. Tomás permaneceu ao lado dele, não como servo, mas também não como herdeiro, apenas como homem. Ninguém será punido por algo que não escolheu, continuou o barão. Mas a verdade não será mais escondida. Naquela noite, Tomás caminhou sozinho até o poço. Henrique o seguiu. Eu tenho medo de te perder, confessou Henrique. Você nunca me teve, respondeu Tomás com suavidade. Mas talvez possamos nos conhecer agora. Henrique assentiu, emocionado. Eu queria ter sido corajoso antes. A coragem quase nunca chega antes, disse Tomás. Ela vem quando não há mais onde se esconder. Dona Amália observava de longe, aliviada e exausta. A verdade muda de dono, murmurou, mas nunca deixa de ser verdade. E naquela noite cada um deles entendeu que descobrir quem se é pode doer mais do que qualquer perda, porque a verdade não destrói apenas mentiras, ela destrói versões confortáveis de nós mesmos e obriga todos a recomeçar, mesmo sem saber exatamente como. Os dias que se seguiram à revelação foram estranhamente silenciosos. Não o silêncio da mentira, pesado e sufocante, mas um silêncio cauteloso, como o de quem anda sobre chão recém-rachado. Ninguém sabia exatamente como se mover. A verdade tinha sido dita, mas ainda não tinha encontrado lugar para repousar. Tomás deixou o galpão, não por ordem nem por honra repentina, mas porque já não fazia sentido continuar ali. Ainda assim, não dormia na casa grande. Escolheu um pequeno quarto próximo ao antigo celeiro, um espaço neutro, onde pudesse respirar sem sentir que devia algo a alguém. Você não precisa se esconder, disse Helena certa manhã. Não estou me escondendo, respondeu ele. Estou aprendendo a existir. Helena aceitou a resposta mesmo que doesse. Pela primeira vez, entendia que ser mãe não significava ter posse. Significava aceitar consequências. Henrique, por outro lado, sentia-se perdido. Caminhava pela casa grande como um visitante. Objetos que sempre lhe pareceram naturais agora tinham peso. O sobrenome, os quadros nas paredes, até o tom com que os criados falavam com ele. Nada disso mudou, disse Augusto tentando tranquilizá-lo. Mudou para mim, respondeu Henrique, porque agora eu sei. Augusto percebeu tarde demais que criar alguém não o preparara para perdê-lo, mesmo que não o estivesse perdendo de fato. Tomás passou a circular mais livremente pela propriedade. Alguns trabalhadores o observavam com respeito novo, outros com ressentimento. Agora você é o quê? Perguntou um deles sem disfarçar o incômodo. Tomás pensou antes de responder. Sou alguém que não quer mais ser definido por erro dos outros. A resposta se espalhou mais rápido do que qualquer anúncio oficial. Helena tentou se aproximar aos poucos. Às vezes sentava perto dele, sem falar. Outras, perguntava coisas simples. Você gosta de café? Gosto. Com açúcar? Quando tem? Ela sorria triste, guardando cada detalhe como quem tenta recuperar anos impossíveis. Eu não quero ocupar um lugar que você não me deu, disse ela certa vez. Tomás a encarou sério. Então fique onde está, mas fique de verdade. A honestidade dela seria colocada à prova todos os dias. Henrique e Tomás passaram a conversar mais. Não como irmãos ainda, mas como dois homens tentando entender o mesmo passado a partir de lugares opostos. Eu me sinto culpado, confessou Henrique perto do poço. Culpa só serve quando leva à mudança, respondeu Tomás. Se não, vira peso inútil. Henrique assentiu. Eu quero aprender a olhar para você sem sentir que estou te devendo minha vida. Então, olhe como alguém que ainda está aprendendo, disse Tomás. Como eu. A frase criou algo novo entre eles. Respeito sem disputa. Augusto tomou decisões difíceis, reduziu punições injustas, mudou formas de trabalho, enfrentou críticas de outros proprietários. Você está ficando fraco, disseram-lhe. Não, respondeu. Estou ficando responsável. Pela primeira vez, o poder não era escudo, mas obrigação. Dona Amália pediu para partir. Meu papel terminou, disse. Helena segurou sua mão. Você salvou mais do que imagina. Não,
respondeu a velha. Apenas parei de mentir para mim mesma. Antes de ir, Amália se despediu de Tomás com um abraço longo. Viva por você, disse, não por compensação. Tomás sentiu o nó na garganta apertar. Certo entardecer, houve uma reunião simples no pátio. Nada de discursos grandiosos. Augusto apresentou Tomás não como herdeiro nem como símbolo, mas como alguém a quem foi roubado o direito de escolher. E isso muda tudo, concluiu. Alguns aplaudiram, outros se calaram, mas ninguém pôde fingir que não tinha ouvido. Naquela noite, Tomás sentou-se sozinho olhando o céu escurecer. Helena se aproximou devagar. Posso ficar? Pode. Ficaram em silêncio. Não havia solução mágica, nem reconciliação perfeita. Apenas presença. Eu não sei que lugar ocupo na sua vida, disse ela. Nem eu sei ainda, respondeu Tomás. Mas sei que não quero mais viver sem verdade. Ela assentiu, com lágrimas contidas. Henrique observava de longe. Pela primeira vez, não sentiu medo de perder tudo. Sentiu vontade de construir algo novo, mesmo que fosse mais simples, mesmo que fosse mais honesto. E assim, naquela propriedade marcada por uma mentira antiga, começou algo raro. Não uma reparação completa, mas um recomeço possível. Um recomeço feito de escolhas conscientes, de silêncios diferentes, de passos cuidadosos. Porque algumas verdades não devolvem o que foi perdido, mas devolvem algo igualmente precioso: a chance de não repetir o erro. Antes de chegarmos ao último fôlego desta história, eu quero falar com você que permaneceu até aqui, sentindo cada silêncio, cada escolha difícil, cada dor que não foi dita em voz alta. Se essa história tocou algo em você, curta e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo narrativas humanas, profundas e reais, como a vida costuma ser. Quando a verdade finalmente se instalou naquela casa, ninguém comemorou. Não houve sensação de vitória, nem alívio imediato. O que veio primeiro foi um vazio estranho, como se todos tivessem perdido o chão ao mesmo tempo. A mentira sustentara rotinas, papéis e certezas por anos demais. Sem ela, restava reaprender a existir. Tomás foi quem mais sentiu isso. Descobrir a origem não apagou os reflexos do passado. Ainda acordava antes do amanhecer, ainda se sentia culpado ao descansar, ainda esperava ordens que não viriam mais. Em certos dias, perguntava-se se a verdade tinha mesmo sido um presente ou apenas outro peso. Eu devia me sentir melhor, confessou a Helena certa manhã. Ela respirou fundo antes de responder. Não existe forma certa de reagir quando algo essencial nos é devolvido tarde demais. Ele entendeu, mas isso não tornava o processo mais fácil. Henrique, por sua vez, viveu um luto silencioso. Não perdeu uma família, mas perdeu a inocência com que ocupava aquele lugar. Percebeu que amor não apaga privilégios, apenas os ilumina. E o que é iluminado exige responsabilidade. Eu olho para tudo isso e não sei mais quem eu sou, disse ele a Tomás numa conversa longa, sem pressa. Então comece sendo honesto, respondeu Tomás. O resto se constrói depois. Foi a primeira vez que Henrique sentiu que não precisava provar nada, apenas escolher. Augusto carregava a culpa mais pesada, embora fosse a menos comentada. Descobriu tarde demais que poder não protege da verdade, apenas adia o impacto. Tentou reparar o que podia. Mudou acordos, suavizou punições, ouviu mais do que ordenou. Isso não me absolve, disse ele certa vez. Não, respondeu Tomás. Mas impede que o erro continue, e naquele reconhecimento houve algo parecido com respeito. Helena viveu a transformação mais silenciosa. Passou a entender que maternidade não é direito adquirido, mas vínculo construído. Houve dias em que Tomás se afastou, houve dias em que se aproximou sem aviso. Ela aprendeu a não exigir presença como compensação. Eu fico, dizia apenas. E ficava, mesmo quando doía. Com o tempo, pequenos rituais surgiram. Um café dividido no fim da tarde. Uma pergunta feita com cuidado. Um silêncio que já não machucava. Não era reconciliação perfeita nem perdão completo. Era algo mais raro. Convivência honesta. Meses depois, Tomás decidiu partir. Não por rejeição, mas por necessidade. Preciso descobrir quem sou fora daqui, explicou. Henrique o abraçou sem palavras ensaiadas. Volta quando quiser, não por obrigação. Eu sei, respondeu Tomás.
Isso é novo para mim. Quando partiu, não deixou vazio. Deixou escolha. E isso mudou tudo. A propriedade continuou existindo, mas já não era a mesma. Os trabalhadores falavam mais, questionavam mais. Nem todos gostaram. Verdade dá trabalho, murmurou um. Mas a mentira cobra juros, respondeu outro. E pela primeira vez ninguém riu disso. O tempo fez o que sempre faz, não apaga, mas organiza. Anos depois, Tomás voltou, não como herdeiro, nem como símbolo. Voltou como homem inteiro, consciente das próprias cicatrizes. Eu não vim buscar o que perdi, disse. Vim cuidar do que posso construir. Henrique sorriu, aliviado. Helena chorou em silêncio. Augusto abaixou a cabeça, não em culpa, mas em reconhecimento. Ali, naquele lugar onde alguém mentiu no berço por medo, nasceu algo inesperado. Uma família imperfeita, mas responsável. Não unida apenas pelo sangue, mas pela decisão diária de não repetir o passado. Porque algumas histórias não terminam quando a verdade aparece. Elas começam quando alguém decide viver à altura dela. E talvez essa seja a maior herança possível. Não um nome, não uma terra, mas a coragem de nunca mais mentir para manter conforto.